Vamos lá, gente. Na aula passada, nós continuamos, na verdade, estudando a parte do inadimplemento das obrigações. Nós vimos a questão dos juros e da correção monetária. Hoje nós vamos continuar ainda estudando essas consequências no inadimplemento das obrigações, estudando agora perdas e danos, pessoal. Perdas e danos. Como eu já disse para vocês, pessoal, o uso dessa expressão perdas e danos aqui, perdas e danos, na verdade não é um uso adequado. Pela regra do português, não é correto, tá? Não é correto pelo português. Por quê? Porque isso aqui é pleonasmo, né? Perda é dano e dano é perda. O correto seria usar a expressão aí ressarcimento. Seria correto, então, usar a expressão ressarcimento. Mas o legislador tem usado essa expressão perdas e danos desde o Código de 1916. Então, continuamos aí mantendo esse erro que já se incorporou aí na linguagem jurídica, né? Mas só que é sempre bom lembrar que perda é dano e dano é perda. É igual a gente falar, sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Bom, o que é então, pessoal, o que seria pagar perdas e danos, né? Perdas e danos, pagar perdas e danos, pessoal, significa indenizar. Pagar perdas e danos significa indenizar pelos prejuízos experimentados pelo credor em razão do descumprimento, em razão do inadimplemento de uma obrigação, seja absoluto ou relativo, tá? Então, as perdas e danos, pessoal, ela vai ocorrer sempre que houver aí o inadimplemento de uma obrigação, seja ele absoluto ou relativo, tá? Só que uma coisa muito importante aqui, pessoal, é que toda a base das perdas e danos, como eu já disse para vocês, só existe perdas e danos se houver prejuízo. Significa dizer, pessoal, que sem prejuízo não tem perdas e danos. E quando eu falo disso, pessoal, eu tenho que ter a prova do prejuízo. Tá? Sem a prova do prejuízo, eu não tenho como pagar perdas e danos. Tá? Não tem como pagar perdas e danos. No nosso código, pessoal, nós temos lá perdas e danos entre os artigos 402 e 405. Isso aqui, pessoal, se refere à responsabilidade civil contratual, tá? Na maioria das situações, se aplica dentro da responsabilidade civil contratual, tá? Não que também não tenha incidência na extracontratual, que vocês vão estudar lá no sexto semestre. Mas a principal aplicabilidade desses artigos aqui está na responsabilidade civil contratual. Tá? E aí você conta aí em relação ao artigo 389 também. Que a gente já estudou. Ok, gente? Beleza? Outro ponto importante que a gente tem que pegar nesse início aqui é que quando a gente fala de perdas e danos, a gente está falando de um assunto que é a responsabilidade civil. Vocês vão estudar só lá no seu semestre. Genericamente, pessoal, tem a sua base genérica, no artigo 186 do Código. Tá? E esse artigo aqui traz para nós, pessoal, os pressupostos da responsabilidade civil. Aqui eu só vou comentar com vocês, pessoal, para vocês saberem que todo ato de responsabilidade, na verdade, trabalha esses pressupostos, inclusive quando a gente tem um inadimplemento de uma obrigação. Então, tecnicamente, o que a gente precisa ter? Um agente que vai descumprir a obrigação, a pessoa que está descumprindo a obrigação, o ato de descumprimento
que é a ação ou omissão. Nós temos que ter a culpa, em regra, tá? A culpa, às vezes, não precisa. Nós temos que ter o dano, e nós temos que ter o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão. Ou seja, pessoal, o dano tem que resultar da ação de descumprimento do devedor. Pode até ter ocorrido um dano, mas o dano não foi resultante da ação do devedor. E aí, então, o devedor não é obrigado a indenizar. Então, basicamente, pessoal, no sexto semestre a gente vai estudar sobre isso aí. Inclusive, vou até semana que vem, eu vou começar a gravar vídeo para o canal sobre esse assunto. E eu vou falar bastante sobre isso daí, porque por causa do sexto semestre, que a gente dá aula também. Então, depois, se vocês tiverem uma curiosidade, vocês podem olhar lá no meu canal, conforme a gente vai postando, tá? Mas é isso, pessoal. Todo ato de responsabilidade civil que gera uma indenização precisa basicamente ter a comprovação desses 5 pressupostos: a pessoa que praticou o dano, a ação ou omissão dessa pessoa, a culpa, em regra, né, porque às vezes não precisa, o dano e o nexo de causalidade. Nexo de causalidade é a ligação que tem que existir entre o dano e a ação ou omissão. Ou seja, a ação do agente, o ato de descumprimento, tem que gerar o dano. Se aquele dano que o credor experimentou, não é consequência do descumprimento, então o devedor não é obrigado a indenizar. Se não é consequência do descumprimento da obrigação, então o devedor não é obrigado a indenizar. Então, quando a gente fala de nexo de causalidade, o dano tem que ser gerado pelo descumprimento. Se o dano não foi gerado pelo descumprimento, o nosso devedor não é obrigado a indenizar. Vamos lá, então, pessoal. Antigamente, a gente só falava de, basicamente, 2 espécies de dano. Hoje, pessoal, nós podemos falar que o dano, ele pode, aí sim, escrever em 4 espécies. A doutrina apresenta 4 espécies de dano. As 4 espécies de dano que nós temos hoje, pessoal: dano material, dano moral. Até uns 8, 9 anos atrás, pessoal, basicamente a maioria das doutrinas só trabalhavam essas 2 espécies de danos: dano material e dano moral. Hoje, pessoal, a maioria, hoje a doutrina moderna trabalha mais outras 2 espécies, que é o dano estético e o dano psíquico. Basicamente, pessoal, o que nós temos? A gente vai analisar o dano sobre as vertentes da personalidade. Então, a gente vai reparar o dano patrimonial, o dano ao aspecto da honra da pessoa, o dano no aspecto moral da personalidade humana, o dano no aspecto físico da personalidade humana, que vocês viram lá no primeiro semestre, e o dano no aspecto psíquico da personalidade humana, tá? Nos direitos da personalidade. Vocês têm que relembrar lá que direitos da personalidade ele se analisa em 3 vertentes, né? A vertente no aspecto físico, que é o direito ao corpo vivo e corpo morto, né? Integridade física, a integridade psíquica e a integridade moral, né? Então, aqui hoje, pessoal, o dano, a teoria do dano, analisa a reparação da integralidade nesses 3 aspectos, mais o patrimonial, tá? O mais importante para nós aqui, pessoal, é o dano patrimonial, tá? Que é o dano material. Dano material. Então, vamos lá. Dano material, que é o que a gente vai ver agora, né? Ele vai se referir ao aspecto patrimonial da pessoa, ou seja, o patrimônio, tá? Lesões, prejuízos ocorridos no patrimônio da pessoa, né? Suscetíveis aí de valoração econômica, certo?
Então, vamos lá. Vamos sair um pouquinho do aspecto da obrigação contratual em si e vamos para aspectos mais práticos para vocês para ficar mais fácil de vocês visualizarem a situação. Vamos supor que você está lá dirigindo o seu carro e alguém bate no seu carro. Qual que é o primeiro prejuízo que vai aparecer ali? É a lataria do seu carro amassada, né? Veja, pessoal, que isso aí é um prejuízo material, tá? Isso aí é um prejuízo material. Ok, gente? Beleza? Vamos agora analisar sobre o aspecto contratual. Você vai se casar e você contrata um buffet. E aí esse buffet não comparece, não faz a janta do seu casamento. Qual que vai ser o seu dano material? Normalmente, quando você contrata um buffet desse tipo aí, você tem que pagar antecipado, não tem? Pelo menos uma boa parte você tem que pagar antecipado. Qual que vai ser o seu prejuízo material? Aquilo que você pagou antecipado, ok? Então veja, pessoal, que o dano patrimonial sempre vai se referir a alguma lesão no seu patrimônio, aferível aí economicamente. Se você olhar lá o artigo 402, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que ele razoavelmente deixou de lucrar. Pessoal, vejam aqui, ó. Quando o código fala isso daqui, ele quer trabalhar para nós as espécies de dano material. Tá? Quais são as espécies de dano material, pessoal? 2. Dano emergente e lucro cessante. Dano emergente e lucro cessante. O que é o dano emergente, pessoal? Também é conhecido aí como dano emergente. Dano emergente. Dano emergente, pessoal, é o prejuízo experimentado de plano, de pronto. Aconteceu o negócio, você já está vendo lá o prejuízo. Tá? Então, vamos lá, na batida do carro, pessoal. Bateu o carro, qual que vai ser o seu dano emergente? O valor necessário para consertar o carro. Isso é o seu dano emergente. Tá? É aquele prejuízo que você verifica de pronto. Prejuízo que se verifica de pronto no ato danoso. Nessa situação aqui, pessoal, nós vamos trabalhar a reparação, ou seja, a indenização. Ela vai ter que ter aí a certeza e a atualidade, porque vai buscar voltar ao estado anterior da situação. Então, veja, pessoal, quando você tem lá uma batida no seu carro, o que você vai fazer? Você vai até a oficina, né, e você vai ver um orçamento para consertar o seu carro. Tá? Aquele orçamento, pessoal, tem exatamente essa qualidade aqui, ó, certeza e atualidade. Certeza e atualidade. E aí, visa, quando você vai consertar o carro, o que você está buscando? Voltar ao estado anterior à batida. Né? Deixar o carro em perfeito estado, como se nada tivesse acontecido. Então, vejam que no dano emergente, a gente busca exatamente isso. Ok? Beleza? Vamos voltar lá no aspecto do casamento, pessoal, do buffet. Vamos supor lá que você adiantou 50%, vamos colocar aí 20 mil reais. Você adiantou 20 mil reais do pagamento desse buffet. Você adiantou 20 mil reais do pagamento desse buffet. Só que você adiantou isso há 4 meses atrás. Você adiantou esse pagamento há 4 meses atrás.
você vai precisar atualizar monetariamente o valor desse pagamento, né? Então, você, para manter essa atualidade, você vai aplicar correção monetária nesse pagamento. Dano emergente é o mais fácil, é o mais tranquilo, né? Ele sempre, ocorreu um dano, normalmente ele sempre vai ter. Tá? Dano emergente é praticamente em 99% dos casos tem, tá? Para nós aqui, pessoal, do quanto interessa para nós aqui, o mais complicadinho é o lucro cessante. Por quê? Porque o lucro cessante, pessoal, nem sempre vai ocorrer. Também chamado de dano negativo. O lucro cessante nem sempre vai ocorrer, ele é chamado de dano negativo. E ele significa o seguinte, pessoal: os ganhos que são certos e que foram frustrados pelo ato ilícito, pelo descumprimento. No nosso caso aqui, ganhos que eram certos e que foram frustrados pelo ato alheio, danoso, no caso aqui, ato de descumprimento. Então, veja, pessoal, eu ia ter um lucro com aquela obrigação que foi descumprida e, por causa do descumprimento, eu deixei de ter esse lucro. Tá? Vamos colocar aí que a expressão que a doutrina usa, aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar. Essa expressão aqui é importante, pessoal, porque está lá no artigo 402, ó. Salvo as exceções previstas em lei, as perdas e danos devido ao credor abrange, além do que ele efetivamente perdeu dano emergente, o que razoavelmente deixou de lucrar. Essa expressão aqui está no próprio texto do código. Então, quando a gente fala de lucro cessante, a gente sempre vai usar essa expressão, aquilo que razoavelmente o credor deixou de lucrar. Tá, pessoal? Só que assim, quando a gente fala de lucro cessante, não é um lucro hipotético, não é um dano presumido, não é dano presumido ou dano hipotético. Dano hipotético, outra expressão que a gente pode colocar aí, o dano na intenção de lucrar. Tem que ter certeza, pessoal. Aqui uma característica que deve ter aqui dentro do lucro cessante é a certeza. Deve haver certeza. Ou seja, o lucro era certo. Praticamente, a probabilidade aí, vamos colocar em níveis matemáticas, em torno de 80% a 90% que você ganharia aquilo que você deixou de ganhar por causa do lucro cessante, por causa do dano, melhor dizendo. Tá? Eu gosto de usar como exemplo aqui, pessoal, o carro. Né, o carro. Vamos supor que bateram no seu carro. Só que vamos adicionar um plus nisso daí. Você era taxista. Ou você é motorista de Uber. Motorista de aplicativo. Veja, pessoal, você usa o carro para trabalhar. E aí bateram no carro. Além do dano emergente, existe o lucro cessante. Por quê? Porque você tira a sua renda daquele carro. E aí, pessoal, como é que eu faço para provar o meu lucro cessante? Simples, basta eu ter ali a declaração da minha renda. Se você declara imposto de renda, isso fica mais fácil, né? O problema é que a maioria dos motoristas e taxistas não declaram imposto de renda de forma correta, de forma fidedigna. Né? Então, nesse ponto aí, a importância da declaração do imposto de renda, né? Mas, se você não declara imposto de renda, você consegue comprovar a sua renda de alguma outra forma? Por motorista de aplicativo, normalmente consegue, porque tem lá os extratos de corridas do aplicativo. Taxista já é um pouco mais complicado. Mas se ele conseguir demonstrar o quanto que um taxista ganha em Dourados, por exemplo,
ele consegue comprovar, né? Então, veja, pessoal, eu gosto de usar esse exemplo que fica bem claro, né? Na batida, o taxista, o motorista de Uber, ele deixou de trabalhar, então ele deixou de ter o lucro dele, deixou de ter o ganha-pão. Em última análise, pessoal, se ele não conseguir comprovar a renda dele, qual que é a renda mínima de um trabalhador brasileiro? Salário mínimo. Um salário mínimo. Então, ainda que ele não consiga comprovar qual é a renda efetiva dele, 3, 4, 5, 6 mil reais, ainda que ele não consiga comprovar isso, um mínimo para ele está garantido. Por quê? Porque se ele trabalha como motorista, pelo menos um salário mínimo ele tem que tirar por mês. Tá? Então, nessa situação fica bem claro. Na hipótese do casamento, não tem, né? Não tem como, porque no casamento você não vai lucrar. Você vai vender o convite de casamento? Não, né? Então, na hipótese do exemplo aí da janta lá do buffet, não tem essa situação do lucro cessante, exatamente porque não tem essa possibilidade de lucro. Tá? Não tem. Mas vamos supor, pessoal, vamos supor uma outra situação. O bala no alvo, né? Vamos retomar o bala no alvo. Faz tempo que eu não falo dele, né? O bala no alvo, pessoal, o que que acontece? Ele é um cavalo premiado, né? Um garanhão, né? Pá, cheio das características genéticas e tal. E aí o que acontece, pessoal? Você comprou o bala no alvo e você, já sabendo dessas características de reprodutor do bala no alvo, você já assinou contratos ou pré-contratos, melhor dizendo, ou contratos preliminares de venda do sêmen do bala no alvo. Certo? Venda do sêmen. E aí, pessoal, o que que aconteceu? Quando você recebeu o bala no alvo, você descobriu que o bala no alvo é estéril. Ele tem uma esterilidade, ou seja, ele não é apto a reproduzir. Só que quando você comprou o bala no alvo, isso não foi colocado claramente para você. Não constava no contrato, na obrigação, que o bala no alvo era estéril. E veja, pessoal, nessa situação, se você comprou um cavalo para reprodução, como reprodutor, primeiro que você vai ter um dano emergente, que é o cavalo reprodutor não custa a mesma coisa que um cavalo normal. Né? Então, já é o primeiro ponto. Então, você já tem um dano emergente aí. O segundo ponto, pessoal, está demonstrado o lucro cessante? Basicamente, está demonstrado o lucro cessante? Sim, aquilo que ele deixou de lucrar com a venda de sêmen. Vamos supor, eu já tinha lá 4 contratos assinados para repassar o sêmen desse cavalo. E agora eu não vou conseguir cumprir esses 4 contratos. Eu já deixei de lucrar. Então veja, pessoal, que basicamente a prova desses 4 contratos já é suficiente para eu demonstrar que eu deixei de lucrar com aquele cavalo. Tá? Mas veja, pessoal, que o lucro cessante ele é bem complicado de se demonstrar, tá? Então não é qualquer situação que tem lucro cessante, tá? Não é qualquer situação que tem lucro cessante. Beleza? Entenderam, então, gente, a ideia do lucro cessante? Lembrando que isso aqui tudo vocês vão rever novamente lá na responsabilidade civil. Né? Lá na responsabilidade civil vocês vão ver tudo isso aqui e principalmente como é que se calcula isso daqui. Né? Lá vocês vão estudar tudo isso daí, porque especificamente o estudo disso é na responsabilidade civil. Aqui a gente só vê um aspecto geral, tá? Certo, gente? Dúvidas? Bom, dano moral, pessoal, dano moral, que o famoso, né? Famoso dano moral. Dano moral, pessoal, é ofensa à integridade moral da pessoa. Dano moral é ofensa à integridade moral da pessoa. Pode colocar aí. Lesão à honra, imagem, identidade, liberdade, saúde, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, vexame, bom nome, privacidade. Tudo isso aí, pessoal, se refere ao dano moral. Tá? O saúde aqui no aspecto moral, tá, gente? Porque tem a saúde no aspecto físico e tem a saúde no aspecto psíquico, tá?
O problema do dano moral aqui, pessoal, é que enquanto aqui no dano material a gente visa reparação, a gente falar o verbo reparação, significa voltar ao estado anterior, como eu já falei ali embaixo também. O dano moral, o dano material sempre vai buscar isso aqui, reparação, ou seja, voltar ao estado anterior, seja no dano material emergente, seja no lucro cessante, tá? O dano moral, pessoal, não visa reparação. Por quê? Porque não tem como você voltar ao estado anterior. Veja, eu gosto de usar um exemplo extremo disso. A perda de um filho. Você consegue reparar, ou seja, voltar ao estado anterior, a perda de um filho? Jamais. Impossível. Não tem como, pessoal. Não tem como. É impossível você reparar a perda de um filho. Então, na verdade, pessoal, o dano moral, ele visa compensar. Tá? O dano moral, ele visa compensar através de uma indenização. Compensar a lesão pela indenização. Então, pessoal, a indenização por dano moral nunca vai substituir, voltar ao estado anterior, substituir o dano em si. Ele apenas vai compensar. Tá? Ele apenas vai compensar. A gente pode colocar aí, pessoal, que o dano moral apresenta, então, duas características. Compensar o prejuízo. E segundo, pessoal, caráter punitivo. Punir o agressor para não repetir o ato. Punir o agressor para não repetir o ato. Aqui. Artigo 940, tá, gente? 939. Então, gente, ó, o que acontece? No Brasil, o dano moral não é tarifado, como está falando aí no livro, tá? O dano moral no Brasil, pessoal, não é tarifado. O que significa um dano moral tarifado? Dano moral tarifado, pessoal, é aquele dano moral que é fixo, né? No juiz apenas declara aquilo que a lei já está fixando. No Brasil, pessoal, o dano moral, ele é fixado pelo arbítrio do juiz. Tá? O dano moral, ele é fixado pelo arbítrio do juiz. O juiz é quem fixa o dano moral. Tá? Exceção, dano moral tarifado. Exceção. Dano moral tarifado. Aqui é a regra. Exemplo, artigo 939 e 940 também, tá? 939 e 940, é os dois. Certo, gente? Ok? Então, assim, o dano moral hoje, pessoal, ele é bastante, vamos dizer assim, livre, né? Ele está aí presente em muitas situações do cotidiano brasileiro, né? Só que, ao lado disso, pessoal, o dano moral também, ele virou uma indústria, né? Hoje, a gente costuma ver aí uma coisa que a gente chama de banalização do dano moral. Hoje, qualquer coisinha é motivo para você pedir dano moral, né, no judiciário. E isso acabou banalizando um pouco o instituto.
E aí o que aconteceu? A consequência disso é que o judiciário parou de condenar em qualquer situação, né? E aí agora, pessoal, o dano moral, ele só é efetivamente condenável, quando ultrapassa certos limites da razoabilidade, né? Tem uma jurisprudência que é bastante criticada do STJ, mas que ela faz um pouco de sentido, né? O dano moral não visa indenizar a sensibilidade exacerbada da pessoa, né? O problema é que essa jurisprudência do STJ, ela é, às vezes, aplicada de forma errada, né? Então, veja, pessoal, que hoje o dano moral não é efetivamente para indenizar uma situação que tecnicamente é normal, né? A gente também tem que tomar cuidado com essa situação de normal, que não é qualquer situação, tá? Mas que você acaba se sentindo ofendido porque você, digamos assim, está mais sensível do que o normal de uma sociedade, tá? Então, não é qualquer atitude que gera dano moral, tá? Não é qualquer atitude. A atitude tem que ter uma gravidade a ponto de lesionar efetivamente a honra da pessoa, tá? Então, não é qualquer situação. Por exemplo, o seu nome foi protestado indevidamente, sujou o seu nome. Beleza. Nessa situação, dano moral. Ótimo, perfeito. Tá? Agora, você já tem lá 10 protestos no seu nome. E aí você teve um título, depois desses 10 protestos, você teve um título protestado de forma indevida. E aí você quer dano moral? Já tem decisões no judiciário que falam que não tem dano moral. Por quê? Porque o seu nome já está sujo. Ah, mas foi sujado indevidamente. Sim, mas não é da mesma forma como se o seu nome nunca tivesse tido um protesto antes, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso daí, tá? Vamos voltar aos exemplos que nós estávamos dando, pessoal. Vamos voltar. No exemplo da noiva, a noiva que teve lá o seu buffet e o buffet não compareceu para fazer o casamento. Nessa situação, pessoal, gera dano moral? Com certeza. Pensa, o casamento da noiva sem a janta do casamento, né? Como disse o Tiago ali em cima, a noiva ficou putíssima, né? Acabou com o casamento dela. Dano moral. Um outro detalhe importante, pessoal, é que nem toda obrigação contratual, que é o que a gente está vendo aqui, nem todo inadimplemento de uma obrigação, principalmente contratual, vai gerar dano moral, tá, pessoal? Nem todo descumprimento de obrigação vai gerar dano moral. Tem que ter efetivamente o abalo à honra da pessoa, tá? Então, isso aí é um cuidado muito importante que a gente deve ter quando nós estamos falando do dano moral, tá? Não é qualquer situação que vai gerar o dano moral, principalmente no aspecto contratual, tá? Não é qualquer situação aqui. Um ponto importante dessas características que eu acabei de falar para vocês aqui, pessoal, é isso daqui, ó. Binômio compensação-punição, tá? O dano moral sempre vai visar esse binômio aqui, compensação-punição, tá? Isso aqui é só uma ideia do dano moral, tá, gente? Vocês vão estudar especificamente o dano moral também lá na responsabilidade civil. É só para vocês terem uma ideia de como isso aqui acontece, tá? Certo, gente? Beleza? Então, dano moral. No caso do taxista, pessoal, no caso do taxista, tem como configurar dano moral? Difícil. Muito difícil. Tá? Muito difícil. A não ser que ele tenha se machucado e tenha ido para o hospital, precisasse aí fazer uma cirurgia, sofreu dor e tal, aí beleza, né? Aí pode até ter o dano moral, tá? Mas não é, agora a simples batidinha lá, bateu, o carro precisou ficar lá 15 dias parado, 20 dias parado, não, tecnicamente não gera dano moral, não. Dano estético, pessoal, dano estético, vocês vão dar risada, mas o dano estético é o dano que vai se referir aos aspectos físicos da personalidade, ou seja, o fato de você ter ficado mais feio do que você já é. Tá? Em razão da conduta,
O dano estético visa indenizar o fato de você ter ficado mais feio do que você já é, ou seja, um dano na sua personalidade. Por exemplo, o Gabriel, né? Seguinte, o dano estético, ele visa indenizar o afeiamento da pessoa em razão do ato danoso. Afeiamento. Né? Afeiamento. É exatamente isso, tá, gente? Como o Thiago perguntou, mas professor, como que nós vamos ver isso no caso do casamento? Não tem. No caso do casamento não vai ter, tá, Thiago? Como eu disse, não é sempre que tem todos os danos, né? Tudo vai depender do ato de descumprimento. Mas vamos pegar, pessoal, uma outra espécie de descumprimento contratual que é do médico, cirurgião, por exemplo, cirurgião plástico. Quando você contrata uma cirurgia plástica, você está assinando com um médico um contrato. Normalmente, pessoal, a responsabilidade civil do médico é uma obrigação de meio, ou seja, ele se obriga a atuar da melhor maneira possível para obter o resultado, mas ele não garante resultado. Mas no caso do cirurgião plástico, pessoal, ainda prevalece o entendimento que o cirurgião plástico ele tem que garantir resultado. Ou seja, ele tem que fazer a cirurgia de forma que dê um bom resultado, né? Dê um resultado esperado, um resultado legal, né? Ninguém faz cirurgia plástica embelezadora, porque tem a cirurgia plástica reparadora. Essa tira de lado, tá? A gente está falando da cirurgia plástica embelezadora, tá? Embelezadora. Então, vamos lá. Você contrata um cirurgião plástico para ficar mais bonito, né? Ou para ficar mais feio, né? No meu caso aqui, por exemplo, né? Dá aquela ajeitada nesse nariz aqui torto, né? Que na verdade ele não é torto, mas tem um caroço aqui, tem um calo ósseo aqui, né? De quando eu jogava basquete, e aí que dá a impressão que meu nariz é torto, né? Só que aí eu fui ver, para dar uma ajeitada nesse nariz aqui, né? Que nunca me incomodou, mas nas fotos parece que é torto, né? Fui ver para ajeitar, foi 15 mil reais. Falei, nem vai ficar torto, porque eu não vou arrumar, não. Vai ficar torto mesmo. Você acha que eu vou gastar 15 mil reais para arrumar um nariz, para raspar o osso do nariz? Mas nem, jamais. Jamais. Então, veja, pessoal, eu faria a cirurgia para ficar, né? Agora pensa, você faz a cirurgia e o seu nariz continua torto. Eu conheço uma pessoa que aconteceu isso. Ele fez a cirurgia para desentortar o nariz e o nariz continuou torto. Né? Então, mas eu não poderia prever. Não, isso aí não tem como. Isso aí é resultado. Se você fez a cirurgia para desentortar o nariz e o seu nariz continuou torto, é dano estético. Né? É dano estético. Né? Uma outra situação. A mulher vai lá colocar a prótese de silicone, né, nos seios ou na bunda, né, para ficar com uma coisa mais, né, preenchida, né, dar uma turbinada nos airbags e tal, né, no airbag frontal e traseiro e tal, para ficar mais, né, redondinho, né, mais erguidinho e tal. Aí o médico, na hora de fazer o negócio, né, faz o seio da mulher ficar vesgo, né, cada um para um lado. Ou um para cima e um para baixo. Cara, não existe, isso é dano estético. Impossível, né, impossível você falar que isso aí é consequência do corpo da mulher que não reagiu bem à cirurgia. Até a cicatrização ainda tudo bem, né, formar um queloide, isso aí é reação do corpo. Mas o seio ficar cada um apontando para um lado, ou ficar muito próximo ao pescoço, como, né, sumir o pescoço da mulher, porque o seio ficou muito junto do pescoço, como aconteceu com uma amiga minha, isso aí é erro médico, isso aí não tem o que falar, é dano estético. Né? Ou então ficar com uma bunda desproporcional, uma mais erguida e uma mais abaixada. Né? Cara, assim, como eu disse, o cirurgião, o médico, é difícil ele prever reação do corpo da pessoa, né? Mas na cirurgia plástica embelezadora, pessoal,
Não tem como. A cirurgia plástica embelezadora, tirando as situações de reação do corpo, que é, por exemplo, cicatrização, dar uma infecção, a pessoa não reagir bem à prótese, beleza, isso aí são consequências do corpo da pessoa. Agora, erros na cirurgia efetivamente, aí não dá, né? A gente teve um caso, assim, bem famoso, daquele cirurgião que aí deformou o corpo aí de não sei quantas mulheres, né? E o que mais temos, pessoal, são pessoas que não são habilitadas em cirurgia plástica e que estão fazendo cirurgia plástica. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Como eu sempre falo, se você vai procurar um médico, entra no Conselho Federal de Medicina e consulta o nome desse médico para ver se ele está lá registrado no Conselho Federal de Medicina com a especialidade que ele está atendendo, né? Para não te causar um prejuízo maior, ok? Mas lembrando, pessoal, não é qualquer situação que vai gerar o dano estético, tá? Eu usei o exemplo do cirurgião plástico porque fica bem claro, né? Bem claro a ideia desse dano estético aqui, tá? E por fim, pessoal, o dano psíquico. O dano psíquico, a perda aqui vai se dar no aspecto psíquico da personalidade. Aliás, aqui, pessoal, o dano estético, ele pode tanto reparar quanto compensar. Tudo vai depender, tá? Se for possível a reparação, então vai reparar. Se não for possível a reparação, então vai apenas compensar, tá? E uma pergunta que fizeram aqui antes, pode acumular dano estético com dano moral? Sim, eu posso ter todos os danos num único ato, tá? Então, cada um vai indenizar um aspecto da personalidade e do patrimônio, tá? Então, o dano estético, além do dano estético, por exemplo, a cirurgia reparadora, para consertar o seio da mulher, além disso, ainda dano moral, tá? Além disso, dano moral. E o dano psíquico, pessoal? Vai indenizar aí o aspecto psíquico da personalidade. Então, o abalo indeniza o abalo a psique humana. Né? Abala é diferente do dano moral, tá, gente? Aqui, por exemplo, eu vou ter aí o custeio do tratamento psicológico ou psiquiátrico da pessoa em razão do abalo que ela teve com o ato danoso, tá? Vamos supor aí que o taxista, em razão do acidente, ele ficou traumatizado e precisou aí fazer tratamento psicológico com um psicólogo ou com um psiquiatra, né? Porque ele não está mais conseguindo dirigir, tamanho trauma que ele ficou. Né? Então, nessa situação, dano psíquico, ele vai ser indenizado com o custo aí desse tratamento psicológico psiquiátrico. Né? No dano contratual, pessoal, no dano aqui do inadimplemento de uma obrigação, é bem difícil você visualizar esse tipo de situação aqui, tá? Bem difícil. Né? No caso do casamento, não sei se a falta do buffet no casamento geraria um transtorno psicológico na noiva. Se gerar o transtorno psicológico na noiva, aí encaixaria o dano psíquico, tá? Aí, se ela precisasse de um tratamento psicológico ou psiquiátrico por causa disso, desse problema, então, né, aí o autor do dano teria que custear todo o tratamento psicológico ou psiquiátrico dela, tá? Na verdade, é só se precisar do tratamento psicológico. Ela pode até ter ficado muito nervosa, muito abalada, tal, mas se ela não precisar de um tratamento psiquiátrico ou psicológico, não tem dano psíquico, tá? Aí é só dano moral mesmo.